vítima de complicações de uma infecção abdominal. Ele foi sepultado lá no cemitério do Araçá. Tá, esse é um dos cantores que interpretaram essa música. O Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, que é a outra história que eu trago aqui agora, ele nasceu em Laranjeiras no dia 1º de fevereiro de 1834 e morreu no Rio de Janeiro em 10 de outubro de 1895. Ele foi advogado, poeta, jornalista, político e espírita brasileiro, mais conhecido pelo sobrenome Bittencourt Sampaio. Na política, ele foi deputado e presidente da província do Espírito Santo. Foi ainda o primeiro diretor da Biblioteca Nacional a ostentar esse título. Ele era filho do português Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, com o mesmo nome do filho, né? E de Dona Maria de Santana. Cursou Direito na Faculdade de Direito do Recife e depois ele concluiu na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Ali ele viveu e se destacou pela autoria do hino acadêmico. E também essa música foi musicada por Carlos Gomes. Então ele fez a composição e o Carlos Gomes musicou aí a música. E pelo que eu pesquisei, também aconteceu com essa música, Quem Sabe. Ele fez um poema e o Carlos Gomes musicou. Então, a história aí do Francisco Leite Bittencourt Sampaio está ligada a essa música por causa disso. Já o Carlos Gomes, ele é Antônio Carlos Gomes, era de Campinas, nasceu em Campinas em 11 de junho de 1836 e morreu em Belém, 16 de setembro de 1896. Foi o mais importante compositor de ópera brasileiro. Destacou-se pelo estilo romântico, com o qual obteve carreira de destaque na Europa. Foi também o primeiro compositor brasileiro a ter suas obras apresentadas no renomado Teatro Alla Scala em Milão, na Itália. É o autor da ópera O Guarani e patrono da cadeira de número 15 da Academia Brasileira de Música. Carlos Gomes também ficou conhecido por Nhotonico, apelido com o qual assinava até em suas dedicatórias. Nasceu numa casa humilde, lá em Campinas, São Paulo. A vida dele foi marcada pela dor. Muito criança ainda, ele perdeu a mãe, que foi assassinada, e aos 28 anos. E o pai dele vivia em dificuldades. Com eles, formou a banda musical, com os irmãos, ele formou a banda musical de Campinas, onde Carlos Gomes iniciou seus passos artísticos e, posteriormente, substituiria seu pai na direção do grupo. Então, desde cedo, ele revelou seus pendores musicais, incentivado pelo pai e depois pelo irmão, José Pedro, o fiel companheiro das horas amargas. E o Carlos Gomes também ele deu a melodia aí para essa música, Quem Sabe. A saudade de sua querida Campinas e de seu velho pai atormentava-lhe o coração. Pensando também na sua amada Ambrosina, com quem ele namorava, uma moça da família Corrêa do Lago. Carlos Gomes fez a composição aí de Quem Sabe. Foi através de uma poesia de Bittencourt Sampaio. Você soube a história agora há pouco. Cujos versos, tão longe de mim, distante, ainda são cantados por nossa geração. Então, 2 anos depois desse memorável triunfo, Carlos Gomes apresentou sua segunda ópera, Joana de Flandres, com libreto, de Salvador de Mendonça, que ele apresentou em 1863. Então, aí foi um pouco da história aí do Carlos Gomes, do Francisco Bittencourt e do Francisco Petrônio, que estão ligados aí, essa música linda hoje do Música Retrô. Aí me disseram assim, mas hoje você foi lá no fundo do baú. Sim, retrô é para relembrar tudo, né? Quem não já dançou agarradinho aí com a namorada no passado essa música, né? Então sempre tem alguém que quer recordar aquela música que dançou no passado. O agito que você nunca esquece. Moments, dancer of the cha-cha. E por falar em retrô, essa daqui é eterna, viu? Essa música aí eu ofereço para todos os ouvintes que curtem aí Forno Blondes. Falando em ouvintes que gostam de músicas bonitas, um abraço aí, Noquinho. Bom dia, Noquinho. Noquinho que trabalha como motorista aqui em Japoatã. Aliás, um abraço para todos os motoristas aí da garagem. O Gordo, bom dia. Noquinho. Para quem está de plantão hoje, bom dia também para Dum.
A todos vocês aí, aquele abraço. When I knew I should, that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. And so it hurts sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I feel it a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath